Aus Meister vad bei der Arbeit gemommt, trifft messe sem Leben veranderte der Vevesico Bernac. O esfregão deslizou pelo chão de mármore em movimentos lentos e praticados. Cada passada um lembrete silencioso dos anos de Miguel naquele lugar. Ele tinha memorizado cada azulejo, cada mancha, cada sujeira que os hóspedes ricos deixavam para trás sem a menor preocupação. Para eles, ele era invisível, apenas mais um zelador em um uniforme azul impecável. Sua presença nada mais do que um pensamento distante em seu mundo de lustres brilhantes e luxo. Uma explosão de risadas ecoou do outro lado do saguão. Miguel não precisou levantar os olhos para saber quem era. Carlos, o jovem empresário que havia assumido os negócios de seu pai, estava de volta de mais uma noite de bebedeira, com seu grupo de amigos igualmente privilegiados. Suas vozes ecoavam, cortando a serenidade usual do ambiente. Ei, olha só quem está aqui. O trabalhador mais dedicado deste hotel, disse Carlos zombeteiramente, sua voz carregada de sarcasmo. Miguel manteve a cabeça baixa, esfregando uma mancha particularmente difícil perto da recepção. Há muito tempo aprenderá que reconhecê-lo só incentivava sua crueldade. Carlos deu um passo à frente, seus sapatos italianos polidos estalando contra o chão. Ei, velhote, não me ignore. Eu estou pagando caro para ficar aqui. O mínimo que você pode fazer é mostrar um pouco de respeito. Miguel mordeu a língua. Respeito. Uma palavra que não significava nada vinda de alguém como Carlos. Ele respirou fundo e forçou-se a continuar seu trabalho, esperando que o jovem se cansasse e fosse embora. Mas Carlos nunca se entediava facilmente. O barulho agudo de vidro quebrando contra o chão fez Miguel estremecer. Um momento depois, o cheiro enjoativo de vinho derramado encheu suas narinas. Ele não precisou se virar para saber o que tinha acontecido. Oh, não, disse Carlos, sua voz carregada de uma preocupação exagerada. Acho que tive um acidente. Que bagunça! Alguém deveria limpar isso. Miguel engoliu em seco, segurando com força o cabo do esfregão. Ele se aproximou do vidro quebrado, tomando cuidado para evitar o olhar presunçoso de Carlos. A humilhação pesava em seu peito, mas ele não tinha escolha. Precisava desse trabalho. Quando se ajoelhou para pegar os maiores cacos com as mãos enluvadas, ouviu o som inconfundível de um obturador de câmera. Virou-se levemente, a tempo de ver um dos amigos de Carlos abaixar o celular, sorrindo. Vai dar uma ótima postagem, riu o homem. O trabalho duro realmente compensa, não é? Miguel sentiu a conhecida ardência por trás dos olhos, mas se recusou a deixar que vissem sua dor. Concentrou-se em sua tarefa, um pedaço por vez. Já havia suportado piores. Do outro lado do saguão, despercebido pela multidão, um homem observava de um canto silencioso. Seu olhar permaneceu fixo em Miguel, estudando cada um de seus movimentos. Sua expressão era indecifrável, mas havia uma intensidade silenciosa em seus olhos. Messi estava sentado com as mãos sobre o colo, sua presença deliberadamente discreta. Ele estava no hotel há dias, entrando e saindo sem chamar atenção. Era assim que preferia, sem imprensa, sem holofotes desnecessários. Apenas observação silenciosa. E o que viu não lhe agradou. Miguel terminou de recolher os cacos, descartando-os com cuidado antes de voltar para limpar o vinho. Sentiu o olhar de Carlos ainda sobre ele. Deus meu, você é lento, suspirou Carlos dramaticamente, esfregando as têmporas como se a presença de Miguel o exaurisse. Eu não entendo, velhote. Como você faz isso todo dia? Sem vergonha, sem ambição. Ele se virou para os amigos, rindo. Talvez, se ele tivesse trabalhado um pouco mais na vida, não estaria esfregando o chão para o resto de nós. O grupo explodiu em gargalhadas novamente, sua diversão às custas de Miguel sendo interminável. Miguel cerrou a mandíbula, mas não disse nada. Aprenderá há muito tempo que palavras não mudavam nada. Carlos, no entanto, ainda não havia terminado. Ei, disse ele, cutucando um dos outros homens. Vamos dar a ele algo realmente para limpar.
Miguel mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes que Carlos derrubasse uma xícara de café próxima, o líquido escuro se espalhando pelo chão impecável. O ambiente ficou em silêncio. Miguel permaneceu imóvel, segurando o esfregão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Um dos amigos de Carlos murmurou algo baixinho, deslocando-se desconfortavelmente. Mas Carlos não percebeu. Estava ocupado demais se divertindo com sua própria arrogância. Vamos, velhote, zombou ele, gesticulando para a sujeira. Você não quer ser demitido? Certo. A respiração de Miguel ficou superficial. Ele podia sentir isso, a raiva, a vergonha. Os anos de resistência silenciosa borbulhando sob a superfície. Pela primeira vez em muito tempo, considerou simplesmente ir embora. Abandonar aquele lugar. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, uma voz ecoou, cortando a tensão densa no ambiente. Deixe isso. Carlos se virou, os olhos se estreitando com a interrupção. A voz era calma, mas firme, controlada. Miguel também se virou para o falante. E, pela primeira vez, realmente o viu. O homem que estivera sentado despercebido agora estava de pé, sua presença de repente impossível de ignorar. Messi, Carlos piscou, pego de surpresa. Um segundo depois, sua confusão se transformou em algo parecido com entusiasmo. Nossa, ele passou a mão pelo cabelo, exibindo seu sorriso mais encantador. Messi, meu irmão, eu não sabia que você estava hospedado aqui. Cara, sou um grande fã. Messi não respondeu. Seu olhar permaneceu fixo em Miguel. O silêncio se prolongou. O sorriso de Carlos vacilou ligeiramente. Ele olhou para os amigos, buscando apoio. Finalmente, Messi se virou para encará-lo. Eu disse, deixe isso, repetiu ele, sua voz medida, mas carregada de algo inegável. Autoridade. O rosto de Carlos tremeu, a mudança de poder se assentando em seus ossos. Ele riu sem graça. Ah, vamos lá. Foi só uma brincadeira. Não foi engraçado, Messi interrompeu, seu tom inabalável. A confiança de Carlos rachou. Ele olhou ao redor, de repente ciente de quantas pessoas estavam assistindo. Messi deu um passo à frente, reduzindo a distância entre ele e Miguel. Voltou sua atenção completamente para o zelador, sua expressão indecifrável. Miguel encontrou seu olhar hesitante, sem saber o que esperar. Messi assentiu levemente, como se tivesse tomado uma decisão. Então, para o choque de todos na sala, ele estendeu a mão. O ar no saguão pareceu ficar impossivelmente denso. Carlos ficou boquiaberto. Seus amigos trocaram olhares perplexos. Miguel hesitou. Por tanto tempo, ele havia sido condicionado a não esperar nada de homens como aquele, homens com poder, riqueza e influência. E, no entanto, ali estava Lionel Messi, oferecendo sua mão como se fossem iguais. Lentamente, com cautela, Miguel estendeu a sua. Seus apertos de mão se encontraram com firmeza. O aperto de Messi era forte, mas quente, estável. Miguel engoliu em seco. Messi assentiu uma última vez antes de se dirigir a Carlos. Você deveria tratar as pessoas melhor, disse simplesmente. E então, ele se virou e foi embora, deixando Carlos ali parado, com a boca levemente aberta. O momento se prolongou. Miguel expirou, seu peito apertado com algo desconhecido. Esperança. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu pequeno. E quando pegou seu esfregão, desta vez, não pareceu um peso. Pareceu uma escolha. O esfregão deslizou pelo chão de mármore em movimentos lentos e praticados. Cada passada um lembrete silencioso dos anos de Miguel naquele lugar. Ele tinha memorizado cada azulejo, cada mancha, cada sujeira que os hóspedes ricos deixavam para trás sem a menor preocupação. Para eles, ele era invisível. Apenas mais um zelador em um uniforme azul impecável. Sua presença nada mais do que um pensamento distante em seu mundo de lustres brilhantes e luxo. Uma explosão de risadas ecoou do outro lado do saguão.
Miguel não precisou levantar os olhos para saber quem era. Carlos, o jovem empresário que havia assumido os negócios de seu pai, estava de volta de mais uma noite de bebedeira, com seu grupo de amigos igualmente privilegiados. Suas vozes ecoavam, cortando a serenidade usual do ambiente. Ei, olha só quem está aqui. O trabalhador mais dedicado deste hotel, disse Carlos zombeteiramente, sua voz carregada de sarcasmo. Miguel manteve a cabeça baixa, esfregando uma mancha particularmente difícil perto da recepção. Há muito tempo aprenderá que reconhecê-lo só incentivava sua crueldade. Carlos deu um passo à frente, seus sapatos italianos polidos estalando contra o chão. Ei, velhote, não me ignore. Eu estou pagando caro para ficar aqui. O mínimo que você pode fazer é mostrar um pouco de respeito. Miguel mordeu a língua. Respeito. Uma palavra que não significava nada vinda de alguém como Carlos. Ele respirou fundo e forçou-se a continuar seu trabalho, esperando que o jovem se cansasse e fosse embora. Mas Carlos nunca se entediava facilmente. O barulho agudo de vidro quebrando contra o chão fez Miguel estremecer. Um momento depois, o cheiro enjoativo de vinho derramado encheu suas narinas. Ele não precisou se virar para saber o que tinha acontecido. Oh, não, disse Carlos, sua voz carregada de uma preocupação exagerada. Acho que tive um acidente. Que bagunça! Alguém deveria limpar isso. Miguel engoliu em seco, segurando com força o cabo do esfregão. Ele se aproximou do vidro quebrado, tomando cuidado para evitar o olhar presunçoso de Carlos. A humilhação pesava em seu peito, mas ele não tinha escolha. Precisava desse trabalho. Quando se ajoelhou para pegar os maiores cacos com as mãos enluvadas, ouviu o som inconfundível de um obturador de câmera. Virou-se levemente, a tempo de ver um dos amigos de Carlos abaixar o celular, sorrindo. Vai dar uma ótima postagem, riu o homem. O trabalho duro realmente compensa, não é? Miguel sentiu a conhecida ardência por trás dos olhos, mas se recusou a deixar que vissem sua dor. Concentrou-se em sua tarefa, um pedaço por vez. Já havia suportado piores. Do outro lado do saguão, despercebido pela multidão, um homem observava de um canto silencioso. Seu olhar permaneceu fixo em Miguel, estudando cada um de seus movimentos. Sua expressão era indecifrável, mas havia uma intensidade silenciosa em seus olhos. Messi estava sentado com as mãos sobre o colo, sua presença deliberadamente discreta. Ele estava no hotel há dias, entrando e saindo sem chamar atenção. Era assim que preferia, sem imprensa, sem holofotes desnecessários. Apenas observação silenciosa. E o que viu não lhe agradou. Miguel terminou de recolher os cacos, descartando-os com cuidado antes de voltar para limpar o vinho. Sentiu o olhar de Carlos ainda sobre ele. Deus meu, você é lento, suspirou Carlos dramaticamente, esfregando as têmporas como se a presença de Miguel o exaurisse. Eu não entendo, velhote, como você faz isso todo dia. Sem vergonha, sem ambição. Ele se virou para os amigos, rindo. Talvez, se ele tivesse trabalhado um pouco mais na vida, não estaria esfregando o chão para o resto de nós. O grupo explodiu em gargalhadas novamente, sua diversão às custas de Miguel sendo interminável. Miguel cerrou a mandíbula, mas não disse nada. Aprenderá há muito tempo que palavras não mudavam nada. Carlos, no entanto, ainda não havia terminado. Ei, disse ele, cutucando um dos outros homens. Vamos dar a ele algo realmente para limpar. Miguel mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes que Carlos derrubasse uma xícara de café próxima, o líquido escuro se espalhando pelo chão impecável. O ambiente ficou em silêncio. Miguel permaneceu imóvel, segurando o esfregão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Um dos amigos de Carlos murmurou algo baixinho, deslocando-se desconfortavelmente. Mas Carlos não percebeu. Estava ocupado demais se divertindo com sua própria arrogância. Vamos, velhote, zombou ele, gesticulando para a sujeira. Você não quer ser demitido? Certo.
A respiração de Miguel ficou superficial. Ele podia sentir isso, a raiva, a vergonha, os anos de resistência silenciosa borbulhando sob a superfície. Pela primeira vez em muito tempo, considerou simplesmente ir embora, abandonar aquele lugar. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, uma voz ecoou, cortando a tensão densa no ambiente. Deixe isso. Carlos se virou, os olhos se estreitando com a interrupção. A voz era calma, mas firme, controlada. Miguel também se virou para o falante. E, pela primeira vez, realmente o viu. O homem que estivera sentado despercebido agora estava de pé. Sua presença de repente impossível de ignorar. Messi. Carlos piscou, pego de surpresa. Um segundo depois, sua confusão se transformou em algo parecido com entusiasmo. Nossa, ele passou a mão pelo cabelo, exibindo seu sorriso mais encantador. Messi, meu irmão, eu não sabia que você estava hospedado aqui. Cara, sou um grande fã. Messi não respondeu. Seu olhar permaneceu fixo em Miguel. O silêncio se prolongou. O sorriso de Carlos vacilou ligeiramente. Ele olhou para os amigos, buscando apoio. Finalmente, Messi se virou para encará-lo. Eu disse, deixe isso, repetiu ele. Sua voz medida, mas carregada de algo inegável. Autoridade. O rosto de Carlos tremeu, a mudança de poder se assentando em seus ossos. Ele riu sem graça. Ah, vamos lá. Foi só uma brincadeira. Não foi engraçado, Messi interrompeu, seu tom inabalável. A confiança de Carlos rachou. Ele olhou ao redor, de repente ciente de quantas pessoas estavam assistindo. Messi deu um passo à frente, reduzindo a distância entre ele e Miguel. Voltou sua atenção completamente para o zelador, sua expressão indecifrável. Miguel encontrou seu olhar hesitante, sem saber o que esperar. Messi assentiu levemente, como se tivesse tomado uma decisão. Então, para o choque de todos na sala, ele estendeu a mão. O ar no saguão pareceu ficar impossivelmente denso. Carlos ficou boquiaberto. Seus amigos trocaram olhares perplexos. Miguel hesitou. Por tanto tempo, ele havia sido condicionado a não esperar nada de homens como aquele, homens com poder, riqueza e influência. E, no entanto, ali estava Lionel Messi, oferecendo sua mão como se fossem iguais. Lentamente, com cautela, Miguel estendeu a sua. Seus apertos de mão se encontraram com firmeza. O aperto de Messi era forte, mas quente, estável. Miguel engoliu em seco. Messi assentiu uma última vez antes de se dirigir a Carlos. Você deveria tratar as pessoas melhor, disse simplesmente. E então, ele se virou e foi embora, deixando Carlos ali parado, com a boca levemente aberta. O momento se prolongou. Miguel expirou, seu peito apertado com algo desconhecido. Esperança. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu pequeno. E quando pegou seu esfregão, desta vez, não pareceu um peso. Pareceu uma escolha.